Quando então o Messias Jesus entrar em Jerusalém combatendo os seus inimigos, ele vai amparar o remanescente do seu povo. Nem todos os judeus serão salvos, muitos serão mortos naquela batalha, mas o Senhor tem um povo separado, é o chamado remanescente, que são aqueles que confiam no Senhor. Lá em Zacarias diz que o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de David e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia, ou seja, no dia daquela grande batalha, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como David, e a casa de David será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá em toda a terra, e aqui é a terra de Israel, obviamente, acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Portanto, o Senhor vai permitir que 2/3 daquela população sejam mortos, mas há uma terça parte que vai ser preservada pelo Senhor, este tal remanescente, e vai passar pelo fogo da purificação. Deus vai purificar este povo, vai tirar os seus pecados, e será provado. Então, depois deste processo divino, estes judeus vão invocar o nome do Senhor, e o Senhor dirá, este é que é o meu povo. E o povo dirá, o Senhor é o meu Deus. O Senhor diz ainda também, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Ou seja, o Senhor tem ali já um povo designado em Jerusalém que vai preservar para salvação. Isaías 10 diz, acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. E diz, os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Portanto, Deus vai exercer a sua justiça e vai permitir a destruição de uma grande parte do seu povo, que é um povo rebelde, um povo incrédulo, mas vai preservar os tais que ele chama os restantes, o remanescente. Esses são aqueles que se vão converter ao Senhor. Diz lá também, deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados, e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que promessa maravilhosa do profeta Sofonias. Naquele dia, depois da vitória do Senhor contra os inimigos de Sião, este remanescente vai estar com o Senhor, vai ser salvo, vai ser purificado pelo Senhor. Então diz, canta, podes cantar com alegria, porque agora o Senhor exterminou o teu inimigo, e o Senhor é o Rei de Israel, e Ele agora já não está longe lá nos céus, Ele agora já está no meio de ti, e não verás mais mal algum. Louvado seja o Senhor. O Messias vai então ser reconhecido pelo seu povo. Finalmente,
aqueles a quem eles rejeitaram, agora eles irão reconhecê-lo. Isso levará a que eles se arrependam e se convertam ao Senhor Jesus, ao Messias de Israel. Diz lá o texto sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Está no contexto da grande batalha por Jerusalém, está no livro de Zacarias. Nos 3 últimos capítulos são essenciais para a nossa compreensão. Então, depois que o Senhor derrota os inimigos, Deus vai salvar aquele remanescente e ele diz: derramarei sobre eles o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem trespassaram. Quem é este? É Jesus. E prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. Quem é o filho unigênito? É Jesus. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Ele é as primícias, ele é o primogênito, Jesus. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon no vale de Megido, e a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e por aí fora diz, todas as demais famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Ou seja, aqueles remanescentes representando a nação de Israel irão chorar pelos seus pecados, irão confessar os seus pecados. E diz depois, se alguém lhe disser ao Messias, que feridas são estas nas tuas mãos, ele dirá, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. É muito importante que as marcas de Jesus, as marcas nos seus pulsos, as marcas no seu lado e nos seus pés ficaram preservadas. Ele ressuscitou com um corpo glorioso, mas as marcas ficaram. Para quê? Para que ele seja reconhecido pelo seu povo. São as marcas do seu amor. São as marcas do seu sacrifício. Elas ficaram. Estão cicatrizadas, mas são a prova, são a visão que eles irão ter, que afinal era aquele Jesus que eles não aceitaram. Afinal é aquele Jesus de Nazaré, que é o seu verdadeiro amigo, o seu Salvador, o seu Redentor. E ele, Jesus, disse, não me vereis mais até que digais. Ou seja, eles naquele dia irão dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eles até aí confiaram num falso Messias. Muitos deles acreditaram no anticristo, acreditaram nas suas propostas de paz, de falsa paz. Aceitaram os falsos profetas. Haverá muitos falsos profetas, falsos messias. Já está acontecendo, mas vai acontecer muito mais ainda, quanto mais os dias vão avançando. Então, finalmente, eles vão reconhecer pelas marcas. Porque Jesus veio para dar a sua vida. As marcas ficaram ali. Então eles dirão, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E toda a casa de Israel ali presente será salva. O profeta Ezequiel diz, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Depois desta conversão, o Senhor vai purificar o povo e a terra também, como já falámos. Lá em Zacarias 13 diz, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de David e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o trespassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem. Será, de facto, uma purificação, será uma limpeza de toda esta religiosidade, dos falsos profetas, de todos esses que andam a enganar o povo de Deus. O Senhor diz também, farei passar esta terceira parte, ou seja, esta terceira parte do povo de Jerusalém que vai sobreviver, o Senhor diz que vai fazê-la passar pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata
e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. Eu ouvirei e direi a meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Lá em Malaquias capítulo 3, o Senhor fala, dizendo: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. O Senhor diz que vai limpar e purificar aquele povo através do seu mensageiro, Yeshua, Jesus, o Senhor. Não só o povo, mas também a terra de Israel ficará próspera, será abençoada. A Isaías diz: o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Isto não pode ser espiritualizado, como alguns dizem. Alguns acham que isto se trata da igreja, mas a igreja não está aqui representada. Esta é uma bênção específica para a terra de Israel. O Senhor diz: abrirei rios em lugares altos e fontes nos meios dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. É o Senhor quem vai plantar outra vez a sua terra, vai trazer a sua glória passada. São árvores que aqui estão bem definidas, são as bênçãos da água que vai encher aquela terra seca. Já vemos isso acontecer nos nossos dias. Israel hoje já é um autêntico oásis no meio daquele deserto, mas muito mais ainda vai acontecer. Deus diz também que o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Sharon. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. É importante nós frisarmos aqui que isto não é a mão do homem. Deus vai usar os homens para isto, mas eles vão reconhecer que foi a mão do Senhor quem fez aquilo. Ou seja, eles vão atribuir a Deus a glória, não é às engenharias agrícolas, não é a capacidade humana. Tudo isso tem o seu lugar agora, mas naqueles dias eles vão atribuir todo esse milagre da terra, essa mudança. Vão dizer: é o Senhor Deus, é a mão de Deus que fez isto, é o Santo de Israel que o criou. Diz o texto de Isaías também: as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se tornará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. A terra também vai ser limpa depois dos juízos de Deus em Gog e Magog. Lembra-se que naquela grande batalha de Gog e Magog, Gog invadirá a terra de Israel com outras nações, com uma confederação. Haverá uma matança terrível, as aves do céu serão convidadas para o grande banquete, mas mesmo assim muitos cadáveres ficarão expostos. E então vai ser necessário um tempo, diz: sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem. E ali sepultarão a Gog. Gog é o príncipe, não é? Que vem lá de Magog, e toda a sua multidão serão sepultados ali. Eles chamarão o vale da multidão de Gog.
E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará. E será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca, e os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog, e assim o nome da cidade será Ramona, assim purificarão a terra. Vão ser necessários 7 meses, porque o Senhor não vai permitir que fique qualquer impureza do lado de fora. Nem um só osso ficará do lado de fora. Isso iria trazer maldição à terra, impureza. Então Deus vai criar um exército de homens e mulheres, certamente, para andarem por todos os cantos daquele grande e imenso vale de Megiddo, para que não fique nem um único osso descoberto, tudo seja enterrado. Diz o Senhor que desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor, e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Certamente que aqui se trata da batalha por Jerusalém, em que aqueles corpos ficarão desfeitos e ficarão expostos para que as pessoas vejam, de facto, o juízo de Deus e temam a Deus. E então, o Senhor virá a Jerusalém com todos os santos, com todos os seus santos. E nós também estaremos ali naquele grupo. Se você é de Jesus, se você já segue a Jesus agora e for fiel até ao fim, eu não estou a falar daquela conversão instantânea e que dura algumas horas, ou alguns dias, ou alguns anos até. Eu estou a falar de uma conversão real, que é diária. Seguir Jesus não é apenas uma vez, uma experiência emocional que nós tivemos, é uma experiência diária, é obedecer aos seus mandamentos, é ser fiel até ao fim. Então, se nós o fizermos assim, Ele nos agraciará também com a sua presença. Nós iremos também segui-lo na sua glória. Se agora nós o seguimos na sua humilhação até à cruz, se nós agora nos identificamos com Ele no seu sofrimento, então nós também um dia seremos reconhecidos por Ele quando Ele vier na sua glória. Por isso Zacarias diz: então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Eu gosto mais até na tradução do aramaico, a tradução Peshita, que diz: entrará Yahweh, meu Deus, e todos os seus santos. Não é apenas vir, mas Ele entrará na sua cidade e toda aquela multidão dos seus salvos, seus santos. Diz lá Isaías: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Diz também: passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até às extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem a tua salvação, eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele, e chamar-lhe-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada, procurada, a cidade não desamparada. O Senhor vai entrar pelas portas de Jerusalém. Ele virá do Oriente, do sol nascente, e vai entrar pelo portão oriental. Certamente Ele vai descer do Monte das Oliveiras. Quem está no Monte das Oliveiras e olha e vê diante de si o monte do templo, e vê ali um portão que está fechado, portão oriental. Jerusalém tem uma muralha que cerca toda a cidade e tem 8 portas, e uma delas só está fechada.
A porta oriental. É aquela porta que está virada para o Monte das Oliveiras. Aquela porta certamente será aquela, ela se irá abrir, diz o Salmo 118, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão. Eu não tenho dúvidas de que aquela porta que está fechada com pedras enormes, eu tenho lá estado mesmo diante daquele portão enorme, a oitava porta, chamada Porta da Misericórdia. Ela foi fechada pelos muçulmanos por várias razões, mas o Senhor vai entrar, aquela parede vai ser derrubada e Jesus vai entrar com os seus justos por essa porta, os justos entrarão. Assim está profetizado. Isto ainda não aconteceu. Isto é algo para aqueles dias. Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai às portas as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Isto é repetido no Salmo 24. Um salmo de triunfo, fala sobre a vinda do reino de Deus. Ainda não se concretizou. Isto não pode ser também espiritualizado. Jesus vai entrar triunfalmente com uma procissão enorme dos seus santos. Entrará por aquelas portas que irão ser escancaradas para que ele possa entrar na sua santa cidade para reinar. Diz lá a profecia de Ezequiel: então me levou à porta, esta porta que olha para o caminho do Oriente. É a mesma porta. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Eu creio que este portão é aquele mesmo, ou no mesmo local onde Jesus entrou montado num burrinho. Porque o texto dos Evangelhos dizem, o texto diz que ele entrou quando descia do Monte das Oliveiras. Portanto, se você desce do Monte das Oliveiras, passa pelo Vale de Quidron e depois sobe e surge as muralhas de Jerusalém. Claro que não eram as mesmas muralhas que nós vemos hoje. As muralhas de hoje vêm do século XVI, construídas pelo sultão, mas havia outras muralhas em Jerusalém também. E havia um portão mais ou menos naquele local. Eu creio que era exatamente naquele local por várias razões. E então, Jesus entrou por ali e, segundo a tradição judaica, a Shekinah, ou seja, a glória de Deus, vai aparecer novamente pelo portão oriental quando o ungido, o Messias, voltar em cumprimento das profecias. É assim que a tradição judaica diz. Na tradição islâmica, o nome deste portão está associado ao dia do juízo divino. A última vez que este portão foi fechado foi em 1541 pelo sultão Solimão. Segundo algumas fontes, é muito importante, eu já ouvi muitas explicações porque é que aquele portão está fechado, mas dizem alguns que, sabendo o sultão, o tal Solimão, que o Messias judeu iria entrar em Jerusalém através daquele portão, então ele selou aquele portão para impedir a entrada do Messias. Esta é uma versão. Há também uma versão que explica a razão daquele cemitério, exatamente diante daquele portão, a porta oriental, há um cemitério muçulmano, e alguns dizem, segundo a tradição islâmica, que o Messias, porque eles creem que Jesus vai voltar também. Os muçulmanos acreditam que Jesus virá juntamente com o Mahdi, o Messias deles. E então eles acreditam que quando o Messias vier vai ressuscitar os mortos, ok? Por isso eles colocaram aquele cemitério em frente àquele portão, porque quando Jesus vier, os mortos muçulmanos vão ressuscitar, vão entrar com ele na cidade e vão matar os infiéis, que são os judeus, os cristãos. Vejam só a mentalidade deles. Dizem que eles vão ressuscitar com o Messias e que então, juntamente com ele, vão entrar na cidade e vão levar os judeus e os cristãos que ali estiverem
têm que se converter à força ao islamismo. E se não se converterem, vão ser mortos. É outra versão também. Todas elas têm as suas razões. Há também quem diga que aquele cemitério foi ali colocado para evitar que Jesus, como sumo sacerdote, não possa tocar nos mortos. Sabem que o sumo sacerdote não podia tocar em cadáveres. Então, alguns dizem que, como Jesus é o sumo sacerdote, ele não pode se contaminar tocando no cadáver daqueles mortos. Bom, eu creio muito mais nas outras versões. De qualquer maneira, voltando para o profeta Ezequiel, ele viu de facto a Shekinah. Nas suas visões messiânicas para o futuro, para os dias do fim, ele viu, em primeiro lugar, a glória do Senhor abandonar o templo através do portão oriental. Devido à rebeldia, à desobediência do povo de Israel, a glória do Senhor saiu do templo. Ele viu a visão da glória saindo e saiu pelo portão oriental. Diz assim: então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas e levaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Eu sei que isto fala acerca do templo que vai ser edificado no futuro. Mas diz aqui que a glória do Senhor saiu. Saiu, obviamente, porque o povo pecou e saiu pela porta oriental, mas é ao mesmo tempo, na visão, descrito que é pela porta oriental que virá outra vez o Shekinah, ou a glória de Deus, porque Ezequiel viu não só o templo daqueles dias estava para ser destruído e do qual saiu a glória de Deus, mas ele também viu o futuro templo no qual o Messias irá estar presente. Aquele templo que é descrito desde o capítulo 40 até o capítulo 48 de Ezequiel. E ele menciona algo que é muito simbólico, que é muito importante termos em atenção. A porta oriental deveria permanecer fechada até à entrada exclusiva do Senhor de Israel. Portanto, o facto daquela porta agora estar fechada não é um acaso. Aquele muçulmano que fez isso, ele nem imaginou que estava a cumprir as profecias. Diz lá em Ezequiel 44, então ele me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que fica para o oriente, a qual estava fechada, e disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Isto fala acerca do templo futuro, obviamente, mas já vemos também esta mesma ordem se aplicando aos dias atuais, porque aquele portão está fechado com um propósito. É para que o Senhor da Glória ali possa entrar, conforme nos fala o Salmo 118. E o Senhor então reinará em glória quando ele entrar. Ele vai reinar na sua cidade santa, estabelecendo ali o seu trono e a sua habitação, o seu tabernáculo no meio do seu povo. Diz lá Zacarias, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela, a cidade, será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até à porta da esquina, e desde a torre de Hananel até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Canta alegremente, ó filha de Sião,
Rejubila, ó Israel, regozija-te, exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como a da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que eu tive junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto, diz Ezequiel. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o espírito e me levou até ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. E ouvi alguém que falava comigo de dentro da casa. E um homem se pôs em pé junto de mim e disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e o seu umbral junto ao meu umbral, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometiam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Esta palavra renovo significa manifestação. É o Jesus, nós sabemos. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Aqui se cumprem as profecias de Zacarias e de Isaías. Diz que o seu trono não terá fim. Ele reinará em Sião. Ele é o príncipe da paz. Do seu trono de justiça não haverá fim. Diz Jeremias: naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. E quando, diz Mateus, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Onde é este trono? Em Jerusalém. É lá que estará o trono do Senhor. É para lá que convergirão as nações. E quando Jesus vier dos céus, na sua glória, na sua manifestação, na parousia, e todos os santos anjos com ele então se assentará lá em Jerusalém, na cidade santa, no trono da sua glória. Ezequiel, ele pergunta, disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono. Eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Esta palavra que diz que o Senhor edificará é uma palavra muito interessante, que é a palavra tecton no grego. E na Septuaginta aparece tecton, que significa o construtor, o pedreiro, o carpinteiro, aquele que edifica. Então diz lá em Amós 9:11, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo, ou seja, a edificar o tabernáculo caído
de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Veja só, quem vai reedificar as ruínas é o Messias, é o construtor. Ele é tecton. Ele era construtor juntamente com seu pai lá na cidade de Séforis. Jesus não era um carpinteiro com uma carpintaria para fazer móveis de cozinha. Não, ele era construtor. Ele trabalhava nas cofragens daquela grande cidade de Séforis, perto de Nazaré. Então ele sabe o que é construir um edifício. Ele trabalhou fisicamente. Ele vai também construir a sua cidade, o seu templo, o lugar da sua habitação. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, essa mesma profecia está confirmada como algo que ainda iria acontecer. Porque alguém pode dizer, bom, mas isto foi profetizado por Amós, se calhar já foi a construção do templo de Herodes. Não. Lá no capítulo 15 do Atos dos Apóstolos, lá no Concílio de Jerusalém, é outra vez citada esta profecia, dizendo o seguinte: depois disto voltarei, portanto o Senhor vai voltar, e reedificarei o tabernáculo de David que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Esta é uma construção física, é o templo que o Senhor vai reedificar. E diz que o Senhor não só edificará, mas também se assentará no seu trono para reinar. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Agora será o próprio Senhor que nos vai ensinar desde Jerusalém. Não só ele edificará, como se assentará, mas ele também dominará. Reinar significa dominar. Ezequiel 20 diz: no meu monte santo, no monte alto de Israel, em Jerusalém, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles. Ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações ou das vossas ofertas, com todas as vossas coisas santas. E diz depois lá naquele texto messiânico tão belo, Isaías capítulo 2, que ainda não se cumpriu. Não se cumpriu com a igreja. Isto não é a igreja, isto é o reino do Senhor. Diz que ele, o Senhor, julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. E diz o texto de Isaías: ele, o Senhor, estenderá o seu domínio, o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O Senhor também será sacerdote. Ele estará sentado como rei e sacerdote. Pela primeira vez, um sacerdote de Israel estará sentado no seu ofício. O sacerdote nunca se sentava enquanto ele fazia as suas ofertas, as suas orações. Não havia uma cadeira dentro do templo para ele se sentar, nem no tabernáculo. Mas agora, o sumo sacerdote, porque ele também é rei, ele estará executando o seu ofício de sacerdote, mas estará também sentado como rei. Ele executará os dois ofícios que só ele pode executar naquele dia: rei e sacerdote. Que Deus nos possa abençoar. De facto, ele será não só o Rei dos Reis que virá para reinar, não só virá lutar pelo seu povo, virá executar juízo sobre os inimigos de Israel, mas também irá purificar o seu povo, salvando aquele remanescente, entrando na cidade santa pelas portas do Oriente, edificando o seu templo, a sua morada, assentando-se para reinar,
dominando sobre toda a terra, desde o seu trono em Jerusalém, no qual ele será o sacerdote, lutando pela nossa causa, nos defendendo e também reinando sobre toda a terra. A pergunta final é esta: será que ele já é o teu rei? Será que ele já domina sobre a tua vida? Não basta só querer Jesus como Salvador. É necessário também que nós o queiramos como o nosso dominador, aquele que é o que reina, o que toma governo sobre nós, para que não seja a nossa vontade que impere, mas seja a vontade dele que possa dominar o nosso pensamento e as nossas emoções. Se você ainda não permite que Deus governe a sua vida, então você não está salvo. Então você é apenas um mero curioso, é um evangélico, é um frequentador de igreja. Jesus disse que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Quem vai entrar neste reino com Jesus para reinar, para governar, serão todos aqueles que o recebem como Salvador, sim, mas também como Rei e Senhor das suas vidas, como aquele que domina os nossos desejos, os nossos sentimentos, nossa vontade. Se você não o fez, faça-o agora, numa simples oração. Peça ao Senhor para entrar e estabelecer o seu trono no seu coração. Senhor, governa na minha vida. Estabelece o teu trono. Reina sobre mim agora. Para que eu não seja mais só apenas um mero interessado, um mero convertido, mas que seja um súbdito teu, seja um que te permite, aquele que se sujeita ao teu governo, aquele que permite que tu sejas Senhor completo, porque foi para isso que tu vieste, para ser Senhor da minha vida. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.